Olá, o Ponto e Contraponto começa agora, tratando sobre um tema importante e que, infelizmente, ainda é uma triste realidade: a violência contra a mulher. Comigo aqui no estúdio, a delegada Ana Luísa Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher aqui em Alagoas e autora do livro Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero, que será lançado na próxima semana. Doutora Ana Luísa, muito obrigada por receber aceitar esse nosso convite mais uma vez e por estar aqui no PCP. Eu que agradeço, Estela, o convite. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, já na segunda vez, apresentando um novo livro, nesse específico, tendo como viés a questão do enfrentamento à violência de gênero, que é um tema tão recorrente na nossa sociedade. Doutora, eu queria começar a nossa entrevista falando justamente sobre o seu livro e pedindo para você nos contar sobre o que trata ele e o que fez você escrever esse livro. Esse livro ele é fruto do meu doutorado, que eu curso na Universidade Federal de Alagoas. Eu sempre tenho desempenhado atividades acadêmicas e terminou conciliando também com a minha atividade prática, porque eu estou coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. E na minha vivência, eu percebia que havia uma necessidade de debater sobre alguns temas, sobretudo a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi efetivado pelo CNJ e inclusive foi tido como obrigatório no ano de 2023, utilizando esse protocolo também no trâmite da investigação policial. E esse protocolo a que você se refere com a perspectiva de gênero é o que se aplica para o atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, é isso mesmo? Exatamente, Estela, porque o objetivo é fazer com que aquele atendimento seja acolhedor, até para estimular a vítima a registrar o boletim de ocorrência e também estimular novas vítimas a fazerem o registro e também para aquele atendimento ser de acordo com a vulnerabilidade de algumas mulheres. Então, nós temos que ter a compreensão que a nossa sociedade tem uma machismo ainda estruturado, enraizado. E, por exemplo, eu percebo, nós que lidamos cotidianamente com esse tipo de ocorrência, por exemplo, quando chega uma vítima de crime sexual, então durante muito tempo foi comum a efetivação de perguntas direcionadas à questão de como ela estava vestida, comportamentos anteriores, relacionamentos, situações que não têm relação alguma com o fato delitivo. Então, daí a importância de também na polícia, os policiais capacitados, utilizarem essa perspectiva justamente para evitar a revitimização, que ainda é muito recorrente no Brasil inteiro, não apenas na polícia, mas durante todo o trâmite da persecução penal. Você acha que os policiais preparados, eles atendem melhor essas mulheres e elas se sentem mais seguras a pedir ajuda? Com toda certeza. Além da mulher se sentir mais segura, o inquérito policial vai ter um melhor lastro probatório e nós vamos conseguir aí um conjunto de provas para conseguir lastrear aquele inquérito e que o agressor seja, de fato, responsabilizado penalmente e também estimulando outras mulheres que veem aquele agressor preso a realmente registrarem esse tipo de ocorrência. Porque, Estela, ainda há uma subnotificação muito grande nesse tipo de crime. Infelizmente, a imprensa ela repassa diariamente indicadores altos e percebe que esses indicadores sequer correspondem à realidade. Então, há muitos fatos ainda que as vítimas, por diversos fatores, não comunicam aquele fato à autoridade policial e termina aquele crime que começou de menor incidência, se tornando um crime mais grave em que a ofensa ao bem jurídico mais importante, tutelado pela Constituição, que é a vida. No caso, um crime de feminicídio. E esse é o nosso objetivo principal, é evitar que aquele crime que começou com uma ameaça, por exemplo, se torne tão grave como um crime de feminicídio, como é retratado já pela imprensa. Inclusive, tivemos um caso bem recente. No livro, você também abre um debate sobre a relação de poder entre os homens e as mulheres. Muito da violência parte desse sentimento de superioridade que alguns homens têm sobre nós? Exatamente. Esse machismo que está estruturado na sociedade, ele termina contribuindo para a compreensão equivocada que alguns homens têm de ter posse ou propriedade sobre a mulher. Então, é preciso, de uma vez por todas, que a sociedade compreenda que há direitos igualitários entre homens e mulheres. E o fato de haver essa relação hierárquica, que começa, inclusive, até no nosso dia a dia, na educação dos filhos. Então, tudo parte de uma questão educacional também, de nós compreendermos que as mulheres têm direitos iguais aos homens, e isso também precisa ser levado em conta, sobretudo na investigação policial, com essa perspectiva de gênero. E isso é tão importante, Estela, que veja que apenas recentemente
O STF veio decidir com a DPF 779 acerca da legítima defesa da honra, por exemplo, que só foi defenestrada no ano anterior e é um fato tão passível de crítica com aquele argumento que o agressor cometeu um crime grave, como se fosse um atenuante porque a vítima manteve relacionamento com outra pessoa, por exemplo. Então isso demonstra que ainda há uma relação hierárquica que não é igual entre homens e mulheres, e daí a necessidade de haver sempre esse tipo de debate e da gente conseguir levar para a prática, por exemplo, o objetivo do livro no trâmite da investigação policial. Esse pode ser apontado como o principal motivo da violência, mas não é o único, não é isso? Porque o gênero feminino sempre foi visto como inferior em relação ao masculino, como você mesma disse. Exatamente. Isso parte das próprias relações da sociedade, desde o início de você fazer uma educação de forma diferente entre homens e mulheres, como se as atividades domésticas estivessem afetas à mulher. Então, quando eu qualifico dessa forma a mulher como inferior ao homem, eu a coloco como um objeto de direito e não como sujeito de direito. E é interessante, quando nós fazemos oitivas dos agressores, muitos deles, quando cometem um crime, alguns até se consideram numa posição de corretos, dizem, mas ela não fez a comida da forma que eu queria. Então, eles acham realmente, na compreensão equivocada deles, que a mulher é um ser inferior a ele. E isso é o mais grave, porque isso dá o direito, na percepção dele, de cometer um crime grave como no feminicídio. Sobretudo quando muitos deles não aceitam a autonomia da mulher. Porque quando a mulher não quer manter aquele relacionamento, ele acha que a mulher é posse dele e que dá o direito a ele de ceifar a vida daquela vítima. E é por isso que essas nuances devem ser levadas em consideração, inclusive na hora de se investigar esses casos, não é? E esse é outro ponto que também é levantado aqui no seu livro. Exatamente. Essa observância dessa perspectiva de gênero do protocolo do judiciário, trazendo aqui para a seara da investigação policial em todos os crimes de violência contra as mulheres, não apenas aqueles crimes de lesão corporal, de ameaça, mas também no crime de feminicídio, que também demanda uma investigação ali mais aprofundada para eu poder compreender a questão de gênero de forma ampla. Porque há muitas situações, como por exemplo, que não estão na seara da violência doméstica, que não foi o companheiro que cometeu. Mas a gente percebe que o agressor só cometeu aquele crime pelo fato da vítima ser mulher. E isso também é uma violência de gênero. Então o objetivo é ter essa percepção também de forma ampla, até para ajudar de fato a se concretizar esse enfrentamento à violência doméstica e familiar que acomete o Brasil inteiro. E doutora, todo esse protocolo, conforme você aponta aqui no seu livro, deve ser seguido por todos os órgãos envolvidos no atendimento a essas mulheres que são vítimas de violência? De fato, por toda a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, desde a fase inicial até o trâmite do inquérito policial, e também isso aí é passivo de interesse de todos os órgãos da persecução penal do Ministério Público, do Poder Judiciário e também daqueles órgãos de defesa das mulheres que atuam também nessa fase da persecução, tendo como foco aí essa questão desse atendimento diferenciado, observando as especificidades das partes envolvidas e realmente que haja aí uma concretização dessa observância da perspectiva de gênero de forma ampla em toda a seara da violência doméstica. Para quem é dirigido a sua publicação e como é que as pessoas podem ter acesso a ela? O lançamento é agora, nessa semana. Exato, o lançamento é na próxima semana, no dia 6 de março. Todos estão convidados, todos e todas. Será às 17 horas na sede da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia, que fica ali no bairro de Jacarecica. Conto com a presença de todos e todas, será um prazer muito grande e realmente é uma temática muito importante. Nós que lidamos com esse tipo de ocorrência diariamente percebemos o quão há essa necessidade de observância a esse protocolo e o livro é direcionado a todos e todas que tenham interesse aí nessa temática relacionada à violência de gênero. E doutora, infelizmente, esses casos têm se tornado cada vez mais frequentes, né? A gente mesmo aqui na TV mostra muitos casos e no último fim de semana uma mulher, a Valquíria, foi morta com um tiro disparado pelo ex-companheiro dentro de uma loja de um shopping em Maceió. Às vezes, as ameaças que a mulher sofre nem chegam ao conhecimento da polícia, como nesse caso, não é isso? Essa sua colocação é importantíssima, Estela, porque há uma necessidade muito grande, e eu sempre, quando faço as entrevistas, gosto de reforçar isso, a necessidade da denúncia efetivada pela vítima. Porque é preciso se compreender que a violência ela corresponde a um ciclo ou espiral. Então, não é apenas uma fase com agressão. Essa fase é alternada com, por exemplo, que é chamada na doutrina como momentos de lua de mel, em que há situações prazerosas. E muitas das vezes a vítima
que vivencia aquilo tem uma percepção equivocada de que o agressor ele vai melhorar. E ela fica confusa, né? Exatamente, e termina permanecendo naquele relacionamento. E o mais grave é que nessa alternância das fases, aquela violência física que foi de menor intensidade, como por exemplo o empurrão, quando ela retorna, ela vai retornar com intensidade muito maior. É um soco que ele dá na vítima, é um objeto que ele desfere na direção da vítima, é alguma parte do corpo que é uma lesão corporal grave, e chegando a uma situação extrema, que é, no caso, a questão do crime de feminicídio. Então, daí a importância desse ciclo ou espiral, ele ser interrompido no seu trâmite. E para isso, muitas das vezes a mulher fica numa situação que precisa de auxílio de terceiros, a sociedade precisa também colaborar como familiares, e o principal nesse caso é ela procurar uma unidade policial para registrar o boletim de ocorrência. É uma violência psicológica que pode levar à depressão também? Exatamente. A violência psicológica está muito próxima dessa questão da permanência da mulher nesse ciclo ou espiral, que se reflete numa dependência emocional. Hoje nem tanto é a dependência financeira, porque nós temos muitos casos da mulher como arrimo de família. Ela que sustenta aquela família inteira. Mas a dependência emocional é ela hoje que prevalece aí como a causa principal da permanência das mulheres nesse relacionamento abusivo. E doutora, pela sua experiência, quais são os sinais que costumam indicar que uma mulher pode ser uma vítima de violência? É preciso ela estar muito atenta, sobretudo para aquela fase inicial. Por exemplo, xingamentos, quando ele começa a proferir palavras de baixo calão direcionadas à vítima, isso já pode configurar um crime contra a honra ou, por exemplo, uma violência psicológica. Então, são alguns sinais que a vítima normalmente acha que é normal, que aquilo ali vai melhorar com o tempo, mas que não melhora, e a tendência são aquelas pequenas atitudes ali terminarem se aprofundando e gerando um crime grave, como por exemplo o ciúme. Muitas das vezes a própria música, o cinema romantiza o ciúme como se fosse sinônimo de amor, mas não é. O ciúme, ele representa ali o conceito de posse, de propriedade sobre a mulher. Então aquele ciúme doentio, que o homem termina sob a falsa perspectiva de que é cuidado, não é cuidado. Ali, ele considera aquele ser, a mulher, como inferior a ele, como objeto de direito. E isso é que está por trás de muitos casos de violência contra a mulher. E qual é a importância de se denunciar essas atitudes mais abusivas e violentas que são sofridas por nós mulheres? A primeira importância é para ajudar a vítima a sair e romper o ciclo ou espiral da violência, porque só denunciando, efetuando um registro do boletim de ocorrência, é que ela vai conseguir aí sair daquele ambiente que é hostil e conseguir fazer com que a polícia auxilie, sobretudo, na salvaguarda da integridade física da vítima. A gente deu o exemplo do caso da Valquíria, né? Agora no começo desse bloco. Se ela, de repente, tivesse feito um boletim de ocorrência, se tivesse estando amparada pelas medidas protetivas, de repente ela poderia não ter sido vítima desse ex-companheiro. Exatamente, Estela. É até importante citar que, consoante os dados consolidados do setor de estatística e análise criminal da Polícia Civil, a quase totalidade dos últimos crimes de feminicídio não havia um pretérito registro de boletim de ocorrência, nem um requerimento de medida protetiva de urgência. É claro que a medida protetiva não corresponde a uma tábua de salvação que vai 100% solucionar os casos, mas ela pode sim ajudar a salvaguardar a integridade física da mulher. Por exemplo, um agressor que tenha o porte de arma de fogo, um dos instrumentos que são efetivados na medida é a restrição àquele porte da arma. Então, são alguns objetivos ali que conseguem ajudar a vítima a ter a sua integridade física resguardada. Daí a importância da denúncia. E a gente está falando de denúncia e não é só a vítima que deve denunciar também, como quem também presenciou ou se souber de alguma situação em que uma mulher possa estar correndo algum risco, não é isso? Isso é bem importante. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, ela prevê uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, tanto é que aquele dito popular, que durante muito tempo permaneceu no imaginário de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, esse dito popular não tem razão de ser, porque é obrigação de todos e todas. Hoje, até uma obrigação não apenas moral, mas legal. Por exemplo, um síndico de um estabelecimento, de uma residência, que toma conhecimento de uma ocorrência de violência contra a mulher, ele tem a obrigação de comunicar esse fato. Então, é um dever aí de toda a sociedade participar ativamente desse enfrentamento à violência de gênero. E para ajudar, então, quem está nos assistindo, quais são os canais
de denúncias disponíveis aqui no nosso estado, em Alagoas? Aqui na capital nós temos 2 delegacias especializadas de atendimento à mulher, lembrando que uma delas, que tem sede no CODE, o Complexo de Delegacias Especializadas, tem funcionamento 24 horas, de domingo a domingo, qualquer dia da semana, a vítima pode procurar essa unidade policial que vai ter todo um amparo com policiais capacitados, aptos a efetivarem ali o treinamento adequado. Também há uma delegacia especializada na cidade de Arapiraca, que também tem funcionamento 24 horas. E há uma determinação do governo para que todos os CISPs, que são os Centros Integrados de Segurança Pública, tenham uma sala de lajes, que não é só uma sala pintada com a cor específica de simbolismo, mas que ali há policiais, preferencialmente mulheres, para fazer aquele atendimento especializado. Além disso, se a vítima não quiser, por qualquer motivo, procurar presencialmente a unidade de polícia, ela pode registrar o boletim de ocorrência, inclusive, Estela, requerer a medida protetiva de urgência de forma online, sem sair de sua residência. Olha só. Basta ela acessar o site delegaciavirtual.cinesp.gov.br. No site da Polícia Civil há um vídeo com passo a passo de como ela fazer esse requerimento. O endereço está aí na tela, vocês podem estar acompanhando. Exatamente. O que não pode é não haver a denúncia. Tá certo. E depois que uma mulher formaliza a denúncia, o que acontece com ela, doutora, e com o denunciado? Aí é preciso entender que há todo um trâmite que é efetivado pela Polícia Civil, que posteriormente é encaminhado ao Ministério Público para o Poder Judiciário conseguir aí proceder à responsabilização penal do agressor. Então, há alguns crimes, que nós chamamos de crimes de ação penal pública incondicionada, que independem da vontade da mulher. Então, por exemplo, uma lesão corporal em que ela foi agredida, a partir do momento em que ela registra o boletim de ocorrência, obrigatoriamente esse inquérito tem que tramitar independentemente da vontade dela. Se por um acaso ela desistir no trâmite, não interessa a vontade dela, porque aqui o que se está em jogo é o interesse maior, que é de toda a coletividade, de ver aquele agressor preso. Se for um crime que depende da vontade dela, do impulso oficial dela, aí ela tem que ir à delegacia e assinar um termo de representação, por exemplo, e também o inquérito vai seguir o mesmo trâmite e vai ser encaminhado até o Poder Judiciário para que o juiz, termine aí conseguindo proceder à responsabilização penal do agressor. Agora, nós, Estela, da Polícia Civil, temos tido um incremento muito grande com relação à prisão de agressores. Porque isso, além de passar em uma redução do sentimento de impunidade, termina encorajando outras mulheres a efetuarem a denúncia. Tanto é que no ano passado foram quase 2.000 agressores presos aqui no estado de Alagoas, todos com envolvimento em violência contra a mulher. Olha só, e os números vão aumentando por causa disso, né? Exatamente. Doutora, para a gente fechar, eu queria que você convidasse o público, né, que está nos assistindo a acompanhar o lançamento do seu livro. Eu convido a todos e todas a estarem presentes. Esse evento vai ser na sede da DEPOL, no próximo dia 6 de março, às 17 horas. Será um prazer contar com a presença de todos e todas, numa temática tão importante que acomete o nosso cotidiano e que realmente há uma necessidade aí de toda a sociedade fazer parte aí desse enfrentamento. Então, será um prazer contar com vocês e aguardo até a próxima quarta-feira. Doutora Ana Luísa, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Ponto e Contraponto, com informações tão importantes para orientar todas as mulheres e homens também que nos assistem. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você no seu programa, Estela. O prazer é nosso. E a você de casa, gratidão pela sua companhia. Para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite, um bom início de semana e até a próxima. Tchau, tchau.